ela vai tentar encher você com um medo que não tem sentido. E aí ele está camuflando ou fazendo essa dualidade com o medo primordial e inato que a gente tem desses animais tipo cobra, ao mesmo tempo que é o medo da representação e como tu te vê perante a sociedade. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e junto com Afterlife, Carry Me Home, Copper Belly foi uma das músicas mais pedidas do Return of the Drinking Teen. Eu gostaria de pedir pra vocês aí quais outras músicas do Drinking Teen vocês querem que eu traduza antes da gente voltar pro conteúdo regular e falar um pouquinho mais de músicas clássicas que estão sendo pedidas, né? Tem vários clássicos dos Chili Peppers que ainda não foram abordados nesse canal e muita gente aí sempre me lembra nos comentários, né? E uma delas que vai ser o nosso especial de Natal, já dando um spoiler, vai ser Minor Thing, né? Um grande clássico, uma música que eu gosto bastante e traduzir ela vai ser muito legal. Então deixa embaixo nos comentários quais outras músicas do Drinking Teen vocês querem ouvir antes que o ano se encerre. E aí com o término do ano também está se terminando a minha semana de provas e avaliações, trabalhos para entregar, e aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo livre para dedicar ao canal, fazer mais algumas mudanças que eu gostaria de fazer, porque a ideia sempre é melhorar o canal e melhorar o conteúdo, ou o jeito de apresentar o conteúdo, e uma das coisas que eu quero fazer é traduzir algumas músicas que seriam difíceis de traduzir se eu tivesse nesse ano de estudos, prova, trabalho, né? Então tem muitas coisas que entram no caminho da gente poder fazer um canal com mais conteúdo, né? Então eu espero aí, quando eu entrar em férias, eu conseguir dar uma geral no canal também com algumas coisas que eu quero mudar para tentar melhorar a apresentação e o jeito de mostrar as músicas e a gente poder dissertar sobre os artistas e suas obras poéticas. E aí uma letra que eu traduzi foi Fake as Foda, né? Essa aí foi traduzida recentemente, também do Drinking Teen, e aí deixaram nos comentários aí que na verdade ela falava sobre o Titanic, né? O grande navio que afundou, e quando eu interpretei essa letra, pra mim não fazia a menor conexão com o navio que afundou, né? Então eu achei curioso como a intenção do artista às vezes não é o que a gente percebe, e é essa a função do canal também, né? A gente tem uma interpretação com um frescor de ideias, né? Olhar pra música com uma objetividade diferente baseada nas experiências de quem observa. Então isso é uma coisa, é um fenômeno muito interessante que acontece na nossa vida e é engraçado, né, e curioso salientar que aconteceu aqui também, né? Então eu não fazia a menor ideia que o Anthony queria escrever sobre o Titanic, mas acabei traduzindo sobre outras coisas que me remetiam a uma situação mais atual do mundo, né? Todas são válidas porque é para isso que serve a música, né? Muitos artistas falam que quando eles lançam a música pro mundo, ela já não é mais dele, né? Ela é dos fãs. Então esse foi um jeito que aconteceu também de perceber o material deles como algo não sendo a intenção original, o que é muito bom e o que eu valorizo muito na hora de uma criação artística. Vamos falar da música de hoje então, né? Copper Belly. Copper Belly é a barriga de cobre, é uma cobra que existe, que ela tem a carpaça, né? As suas escamas são mais escuras na parte de cima, mas quando ela se vira, a sua barriga é toda de cobre. É um cobre bem bonito, por sinal. Mas também é uma gíria para várias coisas, né? Quem consegue beber bastante, uma pessoa que bebe demais, é um Copper Belly porque ela tem a barriga revestida, né? Barriga de aço, como a gente diria aqui, né? E aí tem outras pessoas que chamam Copper Belly, eu tive que pesquisar até, porque é uma gíria muito antiga também. Mas ela é uma referência para pessoas que lá na Guerra Civil eram simpatizantes do norte, mas também gostavam dos ideais sulistas. Então tinha toda essa dualidade. Então a gente está vendo aqui, né, uma palavra que é muito usada quando a gente fala sobre Chili Peppers. Então a gente vê uma dualidade e vamos ver, né, será que Copper Belly ele está falando da cobra, ele está falando de quem bebe demais, ou será que ele está falando de simpatizantes de dois lados de um movimento histórico? Será? Vamos analisar nessa letra. Vamos pro verso 1. Anyone can see clearly you're made for this kingdom, dancing on the cold roof while your lemon tree cries. Não faço a menor ideia do que ele quis dizer com isso, né? Qualquer um pode enxergar claramente que você foi feito para este reino. Então, interessante, né? A cobra que tem aí a sua carcaça de uma cor, mas a sua barriga de outra, já dá essa ideia de uma camuflagem, né? Ela fica bem naquele ambiente que ela está inserida. Dancing on the cold roof while your lemon tree cries. Então você está dançando no teto gelado enquanto o seu limoeiro está chorando, né? O dancing on the cold roof é a ideia de dançar no teto gelado, né? Então para mim o que me remete é essa ideia dos répteis, né? A cobra que teria a barriga, né? Que estaria camuflada no ambiente, ou seja, répteis aí eles se escondem durante o dia, né? Num clima desértico, mas saem à noite para caçar. Então ela está dançando no teto gelado, sinal que já é de noite, então esse teto já não está mais aquecido, e ela está dançando porque está no seu momento de caça, né? Então está feliz que vai conseguir o alimento, ou conseguir aquilo que quer, while your lemon tree cries, enquanto a sua árvore de limão chora. Aí aqui eu não faço a menor ideia, né? Lemon tree, limoeiro, por que um limoeiro ia chorar durante a noite, né? Anyone can see
dearly that you got to bring them. Never make another bed where your enemy lies. Então qualquer um pode enxergar. Dearly é algo com afeto, né? Então afetuosamente. Qualquer um pode enxergar afetuosamente que você tem que trazer para eles. Trazer o que eu não sei. Never make another bed where your enemy lies. Então nunca faça outra cama onde o seu inimigo dorme, né? Interessante. Deita, né? Lies é deita, né? Mas é curioso assim, né? E o lies, claro, pode ser mentira. Então aqui pode ter essa dualidade, né? Where your enemy lies é onde o seu inimigo dorme, mas pode também ser, e muito bem usado, onde o seu inimigo mente. Então aqui essa dualidade da palavra pode ser muito bem aplicada. Mas aqui então a gente tem essa ideia, né? Se a gente for pelo lado Copper Belly, é a cobra, né? E a cobra por si só já tem essa temática, essa conotação de ser um traidor, né? Mas aqui ele está falando, nunca faça uma cama onde o seu inimigo deita ou mente, está dando essa ideia de que essa cobra se aproximou demais desses inimigos ou essa pessoa se aproximou demais de uma cobra, né? Então Anthony aí sendo bem enigmático, né? Tread not away from your heart, sweat not right from the start. Então, não ande, né? O tread é caminhar, né? Fazer a trilha, trilhar. Não trilhe tão longe do seu coração. Essa é a ideia, né? Não vai tão longe dos teus ideais. Sweat not right from the start. Então, não sue, né? Ou seja, não se preocupe right from the start, desde o começo. Então, bem interessante, né? Copper Belly hiding out there in every mirror. Copper Belly try to fill you with meaningless fear. Então, a Copper Belly, então vamos usar essa analogia da cobra, né? Ela está escondida lá em cada espelho. Aqui é muito bom, né? Porque a cobra... a natureza da Copper Belly já é uma dualidade, né? Ela tem dois lados, um que é usado para se camuflar e o outro mais brilhoso, que é quando ela se vira, quando ela está vulnerável, né? Então essa ideia de tu te esconder para o mundo e ter um lado vulnerável, que seria o teu conteúdo primordial, o teu conteúdo mais sincero, aquilo que te faz ser quem é o conteúdo que fica embaixo, fica na barriga, né? Então para nós, seres humanos são os únicos animais que têm a barriga ou o abdômen à mostra. O sinal de alguém que não tem medo do mundo é quando a pessoa fica mais ereta e mostrando o seu tórax e o seu corpo e a sua barriga para o mundo e para as pessoas de uma maneira externa. As cobras e a maioria dos animais que precisam caçar e viver no ambiente florestal ou no ambiente, né, selvagem, eles têm que camuflar a sua barriga porque é ela que guarda o seu interior e as suas partes vitais, né? Então, a parte da cobra que está escondida é a sua parte vital, é a sua essência e é a parte mais brilhosa. Então, talvez seja essa analogia que ele quis dizer com isso, ou eu estou dando um chute muito fora da verdade. Mas aí, voltando, né, desse desvio temático aí, selvagem, silvestre, então, ele está dizendo que essa cobra está escondida em cada espelho, é porque o que tu revela para o espelho, só internamente tu vai saber, né? Então, aquilo que as pessoas veem ou o que tu enxerga no espelho é diferente daquilo que está camuflado para o mundo. Copper Belly try to fill you with meaningless fear. Então, a Copper Belly, né, então essa cobra ou esse semblante, essa representação ou aquilo que significa a cobra nesse contexto de espelho, de se enxergar, ela vai tentar encher você com um medo que não tem sentido. E aí ele está camuflando ou fazendo essa dualidade com o medo primordial e inato que a gente tem desses animais tipo cobra, ao mesmo tempo que é o medo da representação e como tu te vê perante a sociedade. Someone's in love with emotional pain, keys to this kingdom that come with your name. Olha só, interessante essa poesia, né? Então alguém está apaixonado com a dor emocional. Olha só, né? Uma situação de trauma aí que é muito comum nos dias de hoje, né? Keys to this kingdom that come with your name. Então, chaves para esse reinado que vem com o seu nome, né? Cada pessoa tem que lidar com a sua própria dor emocional, né? I don't wanna go, she don't wanna know, they don't wanna, so. Easy to need when it all reads the same. Então, eu não quero ir embora, né? Eu não quero ir. Ela não quer saber. They don't wanna. Eles não querem. So. Então. Easy to need when it all reads the same. É fácil precisar quando tudo lê do mesmo jeito, né? Então, vamos dissecar esse parágrafo então, né? Alguém está apaixonado com a dor emocional. Isso é uma situação de trauma. Eu tive teste sobre isso essa semana até, né? Então, o ciclo traumático, né? A pessoa aí acaba procurando alguém que tem semelhanças com o trauma que ela vivenciou na infância ou na sua criação, no seu crescimento e acaba replicando esse trauma de outra forma nos seus relacionamentos, né? Então, alguém que está apaixonado com a dor emocional é uma pessoa que tem um vício no trauma. Então, ela está viciada em sentir essa dor. E assim esse ciclo se fecha, o circuito é fechado e isso aí sempre se propaga, né? Tu pode mudar as pessoas, mas esse ciclo sempre vai se repetir, né? É pura psicologia. Keys to this kingdom that come with your name. Então são a chave para esse reinado que vem com o seu nome, porque essa é a tua luta, né? Essa é a coisa que a pessoa tem que lutar para se desfazer e querer melhorar e abrir esse circuito para ele não se repetir, né? Então eu não quero ir e ela não quer saber. Então talvez a pessoa está se desvencilhando disso, né? E eles não querem, né? É fácil de precisar, é fácil de ter a necessidade
quando tudo parece o mesmo, né? O reads the same é essa ideia de que assim, tá tudo igual, né? Situações que se repetem. Então talvez aqui uma pessoa, né, viciada, né, tendo esse vício, essa adição ao trauma, pode fazer sentido com essa parte da música, né? Tem um entendimento melhor? Deixa embaixo nos comentários. Copper Belly wanna tell you there's nobody out there. Take it on the chin as you look for the wind. Então, a Copper Belly, né? Então, a cobra, né? Eu vou usar o sentido de cobra por enquanto, assim. Até a gente achar uma tradução melhor, vou considerar como cobra, mas como essa representação de um medo interno, de uns temores ou até mesmo traumas, né? A Copper Belly quer te dizer que não tem ninguém lá fora. Essa é a ideia. Então, aqui se complementa muito bem com essa outra parte que ele falou na música. Então, aqui faz muito sentido com a frase anterior, né? Essa pessoa está presa nesse ciclo de dor emocional que está disfarçado de estar apaixonada, mas na verdade é um medo de ficar sozinho, né? Então o Copper Belly, a representação do medo pela cobra, ela quer te dizer que não tem ninguém lá fora, o que te faz ficar preso nesse relacionamento. Take it on the chin as you look for the win. Então recebe no queixo enquanto você procura pela vitória, né? O take it on the chin é a ideia de um soco, né? Levar um soco na cara, mas continuar em frente. Copper Belly wanna tell you that you better not dare. Copper Belly wanna sell you a tub full of gin. Então a Copper Belly, esses traumas, esses medos, eles querem te dizer, né? Essa sombra, eu acho que é isso, né? Acho que Copper Belly aqui é essa sombra interior, com essa dualidade representada pela cobra, que está querendo sabotar os teus pensamentos internos, ou talvez aumentar esse teu medo de ir atrás e resolver as coisas que te incomodam na tua vida. Isso é totalmente psicológico, essa letra, né? Então a Copper Belly, esses medos interiores, eles querem te dizer que você não deve ousar, you better not dare, você não tem que ousar, né? Ou seja, fica no teu conforto aí e não sai pro mundo, não resolve aquilo que está te incomodando. Temática muito atual nos dias de hoje, né? Copper Belly wanna sell you a tub full of gin. Então, Copper Belly, os medos interiores, eles querem te vender uma banheira cheia de gin, né? Então, afoga as tuas mágoas ao invés de resolver os teus problemas. Nossa, muito atual essa letra, né? Se foi realmente isso que ele quis dizer com isso, e novamente, né, tem um entendimento melhor, deixa embaixo nos comentários pra gente ter esse diálogo, mas é muito interessante, assim, como hoje em dia vendem pra nós um mundo do coitadismo, onde as pessoas não querem resolver aquilo que incomodam elas e nunca é a culpa da pessoa, né? Por isso que eu amo a psicologia, né? A psicologia bem feita e bem praticada é pra pessoa ter ferramentas para resolver a sua própria situação. E aí tem muitas pessoas que usam isso e muitos terapeutas que praticam mal a psicologia que querem deixar as pessoas presas na terapia, né? Assim como tem muitos médicos que querem deixar as pessoas presas em remédios, tem muita gente que quer deixar a pessoa sempre presa nesse ciclo. E a ideia da terapia e da psicologia é quebrar esse ciclo, quebrar o circuito para a pessoa poder fazer novas conexões e viver uma vida plena, né? Então essa Copper Belly, eu enxergo, né, por ter essa visão já contaminada, entre aspas, pelo pensamento psicológico, eu consigo enxergar Copper Belly como um medo interior, mas talvez também não seja nada disso, né? We all suffer our losses, we all know the bad breaks. Sleeping on the sled of this old western decline, living in our head, taking away too much time. Olha só, vamos lá. Todos nós sofremos com as nossas perdas, né? Tá bom, tá certo. We all know the bad breaks. Então todos nós conhecemos as quebras ruins, né? Traduzindo literalmente, mas ele pode estar falando de um relacionamento, o breakup, de quebrar e terminar um relacionamento, mas o bad break ou Breaking Bad tem a ver também com o nome do seriado, né? Quando alguém vai à ruína, quando alguém está numa situação que é muito difícil de se recuperar, quando quase não tem volta, né? Então essa situação é um bad break ou um Breaking Bad, né? Com o nome do seriado, como está conjugado, a ideia é que ele está no processo de ruína, né? Ele está breaking bad, ou seja, ele está indo para a ruína no meio do seriado, né? Sleeping on the sled of this old western decline. Então, dormindo no trenó deste velho declínio do ocidente, né? O western pode ser o lado oeste dos Estados Unidos, que também está em extremo declínio, né? Qualquer notícia que tu vê que não for transformada lá da Califórnia, daqueles lados que o Anthony tanto gosta, a gente está vendo que os Estados Unidos está em ruína, principalmente daquele lado, e não é à toa que está todo mundo fugindo para o Texas, né? Então a gente teve aí um êxodo gigante da Califórnia e dos estados lá do oeste dos Estados Unidos. Mas a civilização ocidental também já está em declínio, né? Nos venderam essas ideias aí que os Estados Unidos ajudaram a implantar na cabeça de todo mundo, e aí todos os outros países que seguiram esse lado dele também estão participando desse declínio, né? E aí a gente está dormindo nesse trenó que está indo lomba abaixo e não tem mais como parar, né? Living in your head, taking away too much time. Então, vivendo dentro da sua cabeça está tomando muito tempo, né? E isso aí também é uma coisa muito comum e muito atual, né? Pessoas vivendo dentro das suas próprias cabeças, sendo aí permeados pelos Copper Bellies, né? Que eu vou traduzir como esses medos interiores, né? Como a velha e clássica sombra que a gente tem que enfrentar.
Vamos pro verso 3, então. Clockwork is orange and built for compression, stumbling upstairs, am I somebody who, né? Então aqui é curioso porque assim, né? Clockwork is orange, ele tá fazendo uma referência ao filme, né? Que pra nós em português é o Laranja Mecânica, que retrata um rapaz aí que vivia numa cidade, numa situação de extrema violência, e ele é aí lavado e transformado, né? Lavado de lavagem cerebral e transformado para ser um membro produtivo da sociedade. E aí é que ele tá dizendo, Clockwork is orange. Então, o mecânico, né? O clockwork é a ideia de funcionar como um relógio, né? Então, as engrenagens do relógio são laranjas, remetendo ao filme, and built for compression. Então, e elas são construídas para compressão. A ideia é de comprimir aquilo que tu realmente é para tu te encaixar na sociedade que a gente vive e ser um membro produtivo, né? Então aí tem níveis, né? Aqui a gente tem que tirar um pouco a poesia de lado também, porque tem níveis que tu pode ser um indivíduo e contribuir para a sociedade e tem níveis que tu pode totalmente engolir as ideologias que estão te vendendo. Então, ênfase na palavra indivíduo, né? Stumbling upstairs, am I somebody who, né? Então, cambaleando escada acima, será que eu sou alguém que? Aqui é bem enigmático, né? Mas será que ele está pensando assim, né? Stumbling upstairs, indo para o lado de cima, né? Subir sempre é geralmente essa ideia de ascender, né? Pode ser ascender profissionalmente, mas pode ser ascender mentalmente. Mas ele está cambaleando para o andar de cima. Ou seja, ele está subindo, está ascendendo, mas cambaleando. Ou seja, do jeito próprio dele de ascender. Am I somebody who? Será que eu sou alguém que? Aí aqui, como ele fez uma referência ao Clockwork Orange, será que é ele... Talvez o Anthony aqui é curioso, assim. Vamos dar um chute para ver se é isso mesmo. Mas será que o Anthony está se enxergando como alguém que foi moldado para ser um membro produtivo da sociedade? Então talvez seja uma referência a isso, né? Porque ele está se perguntando. Ele está ascendendo, o Chili Peppers ganha cada vez mais fama, cada vez mais fãs. É uma banda que só cresce, né? Eles não diminuem de popularidade com o passar dos anos. Isso é uma posição que muitos poucos podem provar e saber como é. Mas ele está dizendo que ele está stumbling upstairs, ou seja, ele está ascendendo, indo para cima, mas cambaleando nessa ideia de que o jeito que eles sobem é muito peculiar a eles, né? Então ele não está seguindo nenhum modelo ou nenhuma regra que já foi estabelecida. E talvez ele está pensando que ser feito ou ser construído para compressão é essa ideia de que se ele se adequar muito à sociedade ou o que esperam dele como membro da sociedade, ele vai acabar enlouquecendo como personagem do filme, né? Start work is free and so full of impressions, abstraction face, and I look just like you. Aqui é bem enigmático, assim, né? Começar a trabalhar é de graça e é cheio de impressões, né? E impressões pode ser a ideia de impressionar alguém, ou ser impressionado, ou impressions em inglês é a ideia de imitar alguém. Então, talvez para começar esse trabalho, ele acabou imitando alguém, ou foi impressionado pelas pessoas que trabalhavam. Abstraction face and I look just like you. Então, uma face de abstração, né? Que é bem interessante, assim, né? Ou talvez muito poético, mas eu não faço a menor ideia que ele quis dizer com isso, né? A face que abstrai, ou a face de abstração, and I look just like you. E eu pareço como você. Eu vou chutar que é essa ideia de ele tentar se enquadrar com os outros, né? Mas o Chili Peppers nunca foi uma banda que se enquadrou a nada, né? Nunca se enquadrou a modinhas, nunca se enquadrou às décadas, nunca se enquadrou a um estilo de se vestir ou de viver, né? Então eu acho que aqui é essa ideia de ele talvez questionar que eles viraram uma banda corporativa, porque bem ou mal, com toda a referência deles, eles têm que seguir certas regras para poder ser uma banda funcional e trabalhar, né? Então acho que essa ideia do trabalho, assim, a gente se convence às vezes, ou a gente tem no nosso imaginário que uma banda de rock não é trabalho, né? Ser músico não é trabalho. Isso tá, até hoje as pessoas pensam isso. Eu conheço muita gente que acha que ser músico é só aproveitar, mas na hora de chegar no estúdio, trabalhar e fazer, poucas pessoas querem, né? Então tem essa dualidade, assim, o que tu imagina que é ser um músico e o que realmente é ser um músico profissional e trabalhando, né? Então talvez aqui é o Anthony se preocupando se ele não é um operário musical. Tô chutando, né? E foi um chute bem longe esse. Take me by my warm hand and I'll be there. I'll be in your evening chair. Então, me leve pela minha mão aquecida e eu vou estar lá. Eu vou estar na sua cadeira, na sua poltrona da evening, né? Evening é o entardecer, né? Então, e a ideia é assim, né? O entardecer e sentar na poltrona é a ideia do descanso, né? Então, o Anthony aí, mais uma letra que ele já vê e já condiz com aquela entrevista que eu vi, que ele quer um descanso, ele quer sumir um pouquinho do planeta, tirar umas férias, né? Aproveitar um descanso. Não vou dizer aposentadoria, porque eu não imagino que o Chili Peppers vai encerrar suas atividades, mas tem uma conotação aí de um descanso que ele já deu a entender em várias letras e entrevistas, né? Então essa foi a Copper Belly do Chili Peppers. Tem um entendimento melhor, né? Letra muito enigmática. Então tem muita coisa aí que a gente pode conversar, discutir, porque não tem uma tradução específica ou direta. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.